Bom, sejam muito bem-vindos ao Design a Sua Vida. Eu sou o Renato Fatini e eu estou aqui com o meu amigo... Não era isso? Cara, eu acho que vai ser a primeira vez que a gente fica meio sem graça, porque normalmente não filma. E quando não tem câmera, a gente fala com muito mais tranquilidade e tenta não controlar as palavras. Pô, é bom controlar. Eu não sei se vocês... Alguém aqui viu nos 2 últimos anos a palestra? Não, né? Alguns. Vocês vão ver a diferença, assim. Nas outras a gente fala mais besteira e tal. Hoje a gente vai tentar pegar um pouquinho mais leve. Não. A gente vai esquecer disso. Especificamente hoje é um pouquinho diferente do que a gente apresentou nos últimos 2 anos. Tem uma temática muito específica, que é uma dúvida recorrente, não só de alunos que estão no início da faculdade, mas também durante todo o curso e depois de formado e às vezes quase se aposentando. A gente continua com dúvidas de como cobrar, como manter algum tipo de lógica para você poder estabelecer um valor para os seus trabalhos, né, para o trabalho que você exerce. Então, essa palestra a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso, de uma forma bem básica, apesar de em alguns momentos parecer complicado. Se vocês tiverem dúvidas, é aquela coisa, levanta, pergunta, que não tem o menor problema, a gente tenta explicar de novo. Chega um momento na nossa vida acadêmica que a gente começa a se perguntar bastante o que a gente quer da nossa vida, o que a gente vai encontrar pela frente e como vamos resolver esses problemas. Para resumir, a gente não sabe nada. E aí você termina a faculdade achando, né, com aquela sensação completamente normal, acontece com todo mundo, de que você não sabe nada. E aí tem várias dessas perguntas que a gente foi aprendendo a resposta ao longo dos anos, e daí veio a ideia do Design a Sua Vida, que, para resumir, são as coisas que a gente queria ter escutado quando a gente estava na faculdade. Esse assunto sobre dinheiro, o valor do trabalho e salários, expectativas, quanto a gente ganha, já era abordado, né, na versão original dessa palestra. Aqui, só que era um pouquinho mais rápido. Aqui a gente resolveu estender um pouco o assunto, a pedido do pessoal da organização, que eles vieram com essa ideia do quanto vale o meu trabalho. Então, algumas coisas que a gente vai falar aqui são... É claro que algumas coisas a gente não podia deixar de falar, porque elas já são do Design sempre foram do Design a Sua Vida. Agora, estendendo um pouquinho mais essa parte, com o que a gente souber, com o máximo que a gente puder ajudar, tá? E também, mesmo que a gente não saiba, a gente vai tentar orientar um pouquinho para que a gente encontre essa resposta juntos em algum momento. Para explicar um pouquinho para o pessoal que não conhece, não viu ainda, primeiro, reparem nas imagens, que são imagens ligadas ao mercado corporativo. A gente ilustrou toda a palestra dessa vez com esse tipo de fotos muito boas. E aí vão aparecer várias fotos de designers no seu ambiente de trabalho. Totalmente Vocês vão natural. se identificar na hora. É exatamente como o designer é. Isso só para explicar um pouquinho lá do início. Esse projeto ele passou a existir a partir de 2009 com o nome de Design a Sua Vida, mas ele vem de workshops e eventos de design que a gente ia desde 2002. Então, assim, já tem um bom tempo que a gente tem contato com eventos de estudantes de design, e essas dúvidas foram sempre recorrentes. Por isso que a gente tentou coletar todas essas perguntas e juntar em uma palestra até criar o Design a Sua Vida em 2009, e de 2009 até hoje, a gente, de vez em quando, faz essas palestras temáticas a pedido da organização ou do próprio tema do evento. Já passaram mais ou menos, a gente fez um cálculo por aproximação, mas a gente já falou para mais ou menos umas 10 mil pessoas ao longo desse tempo, e passamos por 13 estados, mais o Distrito Federal, aqui no Brasil. Então, e alguns estados a gente já foi várias vezes e tal, então, porque sempre vai reciclando, né? As turmas de design sempre tem gente nova e tal, e um pessoal que já via essa palestra lá no início, quando está até o 3º período, quando assiste de novo no 5º, 6º período, eles têm outras perguntas e outras questões a tentar elucidar quando vem a palestra de novo. Esse cálculo aí está realista? Tá. Sim, tá. 10 mil pessoas, né? Foram em torno de 62 agora, palestras. Workshops eu não tenho um número fechado, porque às vezes acontecia aquele relâmpago lá que não tem registro. Eu me formei na UFRJ em design de produto
e o Daniel se formou em programação visual. E a gente imediatamente, logo depois que a gente se formou, começamos a fazer esses workshops nos eventos. Assim, logo depois, acho que no ano seguinte, já começaram a... A gente, na verdade, se oferecia para ir para o evento, né? E se oferecendo para ir para o evento, as pessoas começam a te conhecer. Com o tempo, você acaba começando a ser convidado para participar, né? E aí, era um pouco menos profissional também, né? Totalmente, de uma maneira totalmente informal, né? Como está acontecendo aqui? É um bate-papo mais do que outra coisa. E isso daí vai formando uma rede de contatos excelente, que realmente funciona. Com o tempo, aquilo ali vai se tornando contato profissional e até de amizade também, né? Graças aos eventos de design. Então, o Design na Sua Vida também nasceu com esse espírito, assim, de ter sido criado junto com essa origem, né, que a gente teve nos eventos. Vários amigos nossos que a gente fez nessa época, aí lá no início, hoje tem uns que são coordenadores de curso, tem uns que são professores, doutores, tem uns que são profissionais de destaque, assim. Caramba, é muito bizarro. E a gente, mesma merda. Tem a gente. Tem uns que não deram muito certo. Mas, assim, é legal você poder acompanhar, ver como aquele moleque estava lá na faculdade, assim, bobão, perguntando os negócios assim que não sabia direito e tal. De repente, ele vira referência na área dele, sabe? Falando nisso, cadê o Juan? Cadê o Juan falando nisso? Saiu? O Juan e o Tarso estão montando a exposição. Lembrei dele. Está indo embora. Então, assim, é legal porque esses caras que hoje também viraram referência tinham as mesmas ansiedades, as mesmas dúvidas, aquela insegurança que a gente tem quando está na faculdade. Tipo, caramba, como é que eu vou viver disso, sabe? Será que eu vou ganhar dinheiro com design? Será que eu vou conseguir sobreviver disso? Os pais ficam pressionando lá, mostrando, olha aqui, concurso público, faz aí, ó, olha aqui. Fica botando... Minha mãe até hoje bota matéria, assim, me manda e bota matéria de jornal, assim, olha, vai ter concurso para a Polícia Federal. Sabe? Mãe, não, sabe? Tipo, não aprendeu ainda. Mas, assim, muitas famílias também fazem isso, né? Não tem muita felicidade com essa escolha que a gente faz às vezes. E aí a gente fica se questionando, assim, se vocês têm noção do que escolheram. E, por isso, logo de cara, a gente já tenta falar que... depois que você tem essa pressão familiar e com o tempo começa a ter uma pressão própria também, né? Você mesmo começa a se massacrar por dentro com todas essas dúvidas, e aí começa aqueles pensamentos do tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu escolhi tudo errado, isso daqui não vai dar certo nunca. E é claro que isso daí é da nossa natureza. E se você observar, assim, isso daí faz parte da natureza de pessoas que trabalham com criatividade, assim, da nossa área e de várias outras áreas também. Então, assim, no nosso caso, né, especificamente, o designer é muito sofrido, né? É muito atormentado por dentro. Meu Deus, a vida é muito difícil, nossa, como eu sofro, eu não sei o que eu quero da vida. E aí tem 1 milhão de coisas que você pode fazer, mas isso aqui é legal no design, é ter 1 milhão de opções que você pode fazer. Então a gente vai falar aqui algumas tragédias, porque é claro, a gente vai estar falando de dinheiro, e não dá para falar só 100% de coisas boas, deu certo. Mas a ideia é que a gente apresente também outras possibilidades que vão existir. Tá? Então, assim, para não enrolar muito, a gente vai começar a falar de números aqui. E ganhar bem? Não, é claro que a gente sabe que não, que design não dá dinheiro. Isso daí a gente já sabe de cara, não precisa ficar enrolando para falar. Mas o design não dá dinheiro da mesma forma que quase todas as outras carreiras não dão dinheiro. Se você direcionar o seu trabalho para determinadas coisas que não dão dinheiro, mas que podem ser rentáveis de outras maneiras. Isso daqui, a gente está conversando sobre isso também. O valor aqui não vai ser só monetário, tá? Ele vai vir em outras formas. Assim como também, se você quer só ganhar dinheiro, você tem que se dedicar a outras coisas que só dão dinheiro. E isso daí não vale só para design, mas vale em qualquer carreira. E de cara a gente fala, é sim possível ganhar bastante dinheiro com design. É claro que não é fácil e várias vezes você não vai estar só atuando como designer. Então é bom lembrar disso. Vários profissionais, quando eles começam a administrar mais o negócio do que atuar no negócio, ele para de fazer.
Então, não é que pare, né? Ele fica menos tempo fazendo. Então, é bom vocês lembrarem disso. Assim, trabalhar com design não vai ser 100% do tempo atuar ali no design. Tá? É bom lembrar desse tipo de coisa. É possível, mas não é assim bem 50%, né? Não é assim possível. Vamos falar que é um impossível com exceções. Acho que fica mais realista. Né? E aí, entra isso, um pouquinho o que o Renato falou, que é o seguinte. Se a sua prioridade é dinheiro, o conselho que pelo menos eu dou, acho que o Renato também talvez design não seja a melhor área. Todo mundo que trabalha com algo subjetivo, com um lado um pouco mais técnico e artístico, não fica plenamente feliz se não atuar com algo que gosta. Pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço é assim, que atuam com design. Então, você tem que ver se você vai trocar dinheiro pra caramba por menos dinheiro trabalhando com algo que você ama. Não sei se vocês já pararam para botar isso na balança alguma vez na vida de vocês. E a tendência é que quanto mais você gosta, menos dinheiro dá. O normal é esse. Eu sei, se você tiver 100% satisfeito, você vai estar ganhando nada, provavelmente. Vamos tentar colocar ali nos 70% de satisfação. Tá bom já, né? Já dá para viver feliz. Então, o que a gente acha interessante é vocês saberem logo de antemão a dificuldade que é você ser bem-sucedido trabalhando com design. Porque, eu estava até falando pro Tarso esses dias. Outro dia eu saí com o pessoal. Eu acho que a tua voz está saindo mais natural do que ali. Fala mais perto. Agora tá melhor? Porque, porra, parece que tá meio Mônica Lewinsky. Como é que é? Aqui, né? Assim? 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 Mas se eu falando assim, dá para ouvir aí atrás? Alô? Ah, beleza, tá. Tá assim? Foi? Foi. É porque a gente não sabe. Então, eu estava com o pessoal e a galera de um determinado ramo. O Juan não está aqui, né? Eu ia zoar. Pessoal de animação. E aí, cara, os caras com 20 e poucos anos, assim, com a saúde ferrada. Não que a nossa também não seja, mas assim, o pessoal com 22, 23 anos, assim, ferrado, virando noite direto no trabalho, passando perrengues absurdos e tal. E aí, eles falando, não, a gente se deu bem, porque a gente trabalha no lugar tal, o outro trabalha no lugar tal, etc. E tal. E, cara, os salários são horríveis. Eu falei, gente, isso não dá para pagar nem o plano de saúde, sabe? Porque a gente conversa desses assuntos de dinheiro e tal. Então, assim, de repente esse pique não vai durar até os 50, 60 anos. A gente espera ficar vivo um tempo. Então, é bom pensar, é bom planejar um pouco, porque vocês um dia vão ter família, né? Sei lá, espera-se, não a família tradicional brasileira, mas espera-se que a gente vá constituir família, ter uma casa, pagar as contas pelo menos, tal, não morar na rua. E aí a gente tem que ver como que é o mercado, como que a empresa que eu quero muito trabalhar paga. Você tem isso? Você tem família e casa? Hã? Você tem família e casa? Não ganho dinheiro. Eu também não. Não dá. Eu não tenho, não. Não, também não dá. Mas, por outro lado, caraca, eu não tenho família nem casa. Bonzão. Posso ir pra festa hoje. Caraca, vacilo. E aí, beleza, vocês decidiram, não, caraca, sou lesado, pô, ferrou essa... Cara, por favor, desconsiderem tudo que foi dito nessa câmera aí. Então tá, você parou, pensou e não, vou enfrentar, eu quero fazer design sim, quero trabalhar com design e tal. O que você pode fazer? Qual o leque de opções básicas que você pode escolher? Aham, boa pergunta, Renato. Por que você escolheu? A pergunta foi para você primeiro, não, vai? Porque vocês. Ah, tá bom, tá bom. Então, por acaso, eu sempre, quase a minha vida toda, eu soube que eu queria fazer design. Quando eu era muito pequeno, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa que fosse criar coisas, criar através do desenho. Como eu era criança, isso daí para mim se chamava arquitetura. Então, até uns 12 anos, mais ou menos, eu achava que eu queria fazer arquitetura. Eu voltei a ter vontade de fazer arquitetura agora, esse ano. Aí, com 12 anos, o meu tio, eu tenho um tio que é engenheiro nuclear. Alguém sabe o que um engenheiro nuclear faz? Eu não tenho a menor ideia. Mas eu acho que ele é bastante inteligente.
Aí ele chegou para mim e explicou, não, Renato, design, isso daí que você quer é design. Aí ele explicou assim, você pode desenhar desde uma caneta até um avião. Puta, é isso mesmo que eu quero. Exatamente. Então, e a gente fica reclamando tanto, né? Designer tem mania de reclamar de engenheiro pra caramba, né? E a gente sempre usa ele nos nossos exemplos. Então, eu acabei querendo ser designer por causa de um engenheiro. E foi muito certeiro, porque eu tenho certeza absoluta que eu fiz o que eu devia ter feito. Eu adoro mesmo, adoro de verdade, eu adoro tudo em design. Quando eu entrei na faculdade, fiquei maluco, porque eu queria fazer tudo que eu pudesse fazer em design. E deu no que deu, né? Eu vim de uma família militar, estudei no colégio militar, e eu sempre ouvi, desde que eu era criança, assim, sempre ouvi que quando eu completasse 17 ou 18 anos, jovem, ao completar 18 anos, você vai para não sei o quê. Então, assim, já tinha um futuro definido. E aí, com 15 anos, eu comecei a traçar um plano de não virar militar. E falei, não, quero fazer design porque já conhecia alguns amigos e tal, trabalhava na revista e no livro do Colégio Militar. Tinha uma revista lá e tal, trabalhava, via como é que era a diagramação dos impressos, fazia a capa, às vezes, os desenhos e tal. Então, já tinha contato com design gráfico desde os 15 e falei, caramba, isso aqui é muito legal, eu gostava de desenhar, falei, é nessa área que eu quero seguir. E aí, antes de terminar o Colégio Militar, eu fiz um curso profissional no Senai, que tem que fazer concurso lá, e você fica um ano, curso de design de artes gráficas, é um nome desse. Você faz durante um ano. Aí me formei no curso e no Colégio Militar, fui para Belas Artes. Imagina a família de militar quando ouve, né? Tipo, Belas Artes? E aí eu enfrentei isso e depois fui para desenho industrial, porque era para complementar mesmo. Assim. Então, eu já tinha esse plano desde cedo, não sei que momento que... Acho que foi bastante medo de virar militar também. O azar teu que não tinha Facebook na época, senão a galera ia se mobilizar, ia compartilhar, um monte de... ia ficar na frente da casa do teu pai gritando, não passarão. Assim. Mas olha, eu acho que tem uma coisa em comum que une todos nós que decidimos fazer design, que geralmente a galera fala aquele negócio de que eu sempre desenhei a vida toda, né? Desenhava quando era criança, mas isso daí é normal, isso daí todo mundo desenhava quando era criança. Eu acho que o que une a gente de verdade, essa característica em comum, é a fascinação que a gente tem por esse poder do design, de pegar uma ideia da nossa cabeça, transformar em desenho e fazer aquele desenho virar uma coisa real. Por isso que a gente... vocês não ficam andando na rua e olhando para as coisas, imaginando como as coisas foram construídas e como vocês fariam aquilo. Às vezes eu acho que eu fico pensando mais em como eu desenharia alguma coisa do que desenhando, de fato. E a gente é muito fascinado por essas coisas pequenas, né, do dia a dia. Então tá aí eu acho que é uma boa ideia para a gente pensar que é uma coisa que nos une. E aí você fica puto da vida, né? Pensando, exatamente. Quando você encontra um produto feito com materiais vagabundos, quando você encontra uma coisa que é cara demais pro que né? Você vai, na Imaginarium, cara, eu ficava puto da vida. Porque eu faço isso aqui na oficina básica, custa R$200, cara. Para em frente de loja e fica olhando o logotipo, né? Fica vendo, o Kern, não sei o que, fonte mal escolhida. Mas aí, tá, você entrou, então, embarcou nisso, falou, não, vou fazer design sim, vou enfrentar e tal. E aí, há algumas opções básicas que a gente pode comentar aqui, que às vezes já é a escolha de algumas pessoas, e às vezes algumas pessoas nem param para pensar nisso lá desde o início. O normal mesmo, pelo menos o que a gente mais vê acontecer, é você, durante a faculdade, a sua família pedir coisas para você fazer, é o momento que você é o sobrinho, né, que a família pede coisas e aí você vai fazendo lá. Então todo mundo passou pela fase sobrinho. Tem uma mensagem de hoje aqui, do meu primo. Renato, já teve tempo de dar uma olhada naquela parada que eu te pedi? Pois E aí você começa a fazer essas coisas e as pessoas vão descobrindo que você faz, né? Que você desenha, alguém vai te pedir caricatura em algum momento na vida.
convite, aquelas coisas. Você começa a fazer, faz o logo da minha empresa aí. Aí o cara, não, eu quero uma parada moderna, mais conservadora. Quero preto e branco, mais colorido. Aí começa a pedir os negócios e você fica... Cara, eu esqueci de trazer... eu ia trazer para mostrar uma das minhas últimas maiores obras. Tem um grupo de WhatsApp da turma da escola. E aí, a turma da escola, cara, as pessoas viveram vidas completamente diferentes da sua, né? E aí hoje, depois de tantos anos, eu fico olhando aquele grupo e perguntando, meu Deus, quem são essas pessoas? E aí, mandando aquelas coisas absurdas, né, de WhatsApp. Aí um dia, um cara do grupo falou que estava abrindo vão abrir uma hamburgueria. Ele comprou um quiosque de hambúrguer, perto do Norte Shopping. Aí eu já fiquei, quando eu li aquilo, eu fiquei já esperando o telefone tocar. Aí eu acho que no dia seguinte ele ligou. Aí eu não atendi, depois ele mandou mensagem lá falando, tá, eu já sei, eu já quase respondi direto, faço. Aí, assim, o cara, ele sabe que eu sou designer, né, mas ele, ao mesmo tempo, ele não tem a menor noção do que eu faço. E ele me mandou muito, assim, muito na inocência, né, falando que ele estava precisando de um logotipo para hambúrguer. O nome é Caixa Hambúrguer. Aí ele mandou assim, Renato, eu queria isso aqui. Aí ele já mandou desenhado o que ele queria, né, uma foto de uma folha de caderno. Aí estava assim, Caixa Hambúrguer. Aí no Caixa Hambúrguer tinha uma setinha escrito, letras cor de carne. Aí tinha um pão em cima e um pão embaixo. Aí estava a setinha, cor de pão. E no pão de cima tinha gergelim. Botou o gergelim. Aí eu comecei a pensar, cara, ou eu começo a explicar para ele o que é o trabalho e começo a falar da complexidade, dos desdobramentos e da pesquisa que a gente vai ter que fazer, e começo a explicar o que é uma identidade visual, o que é branding, o que é um logotipo, ou eu desço da porra do altar do designer e faço o que o moleque quer, sabe? Exatamente do jeito que ele queria. Isso aqui eu faço em 5 minutos, essa merda. Eu fiz em 5 minutos, acho que demorou 7, porque eu fiquei escolhendo a fonte. Aí eu mandei para ele, cara, o cara ficou tão feliz, assim, absurdamente feliz. E aí ele mandou no grupo, olha aí, cara, cala a boca, filho da puta. O macete bom é esse, assim, falar, eu fiz um... E aí ele falou, passa lá que o hambúrguer é por minha conta. Pô. Se bobear, ele vai te dar um e vai cobrar o refrigerante. Trabalhei 7 minutos e ganhei um hambúrguer, pô. Tá bom. Exatamente. A Lud falou que é o tipo de coisa que a gente aprende depois de muito tempo de trabalho. Não vale a pena ficar brigando em todas essas situações e ficar lá insistindo, explicando. Não, aí depois eu aproveitei para falar para ele, depois que estava tudo pronto, ele estava feliz, aí eu falei, Fábio, isso daqui é um trabalho que eu faria ele, seria muito mais complexo. Então, se um dia, assim, se der certo, e eu espero que dê, e você tiver dinheiro, eu botei assim, entre parênteses, dinheiro é importante. A gente pode melhorar isso daí 1000 vezes, aí você vem conversar comigo. E ele entendeu melhor, eu acho, do que se eu tentasse explicar de primeira, sabe? Um amigo meu estava montando uma rede de escolas lá no Sul. Rede não, né? Primeiro ia ter a matriz e depois as demais. E aí me chamou, né? Mas ele falou, não, dessa vez, a parada é paga. Pô, não, vai cobrar, pô, você já vi quantas vezes você se ferra aí com a galera, isso aqui agora é para pagar, isso aqui não é para trabalhar de graça, quem trabalha de graça é relógio, aqueles papos. Eu falei, não, cara, deixa, me manda que eu faço, não sei o que e tal. E aí, caraca, a parada era complexa mesmo, assim, era sério o trabalho e tal. Aí, pô, falei, então tá, cara, eu cobraria isso aqui de um cliente e para você eu faço por isso, sei lá, era tipo 10% do valor. Aí ele, caraca, maluco, o preço é alto mesmo. Aí eu falei, viu, cliente, quando eu trabalho, não, o preço é alto, esse que você mandou para mim. Aí, os 10% da parada, sabe? Aí ele, alguém paga esse aqui, sabe, o valor cheio? Aí eu, cara, pô, tal, aquele papo todo lá, fiz o trabalho lá pro cara, até hoje fui pago. Mas aí uma das coisas no briefing, isso já faz 1 ano, assim, uma das coisas no briefing era que ele não podia contar para nenhum dos nossos amigos que eu fiz o negócio para ele. Porque
Porque eu falei, cara, se é para fazer bem feito, se é para fazer direito, se você vai aplicar isso tudo, vai virar marca da rede, etc. e tal, todos os nossos amigos que têm empresa, que montam empresa, não sei o quê... Então, assim, não usar, né? Eu falei, não conta. Então, até hoje, assim, a galera realmente não sabe que eu fiz. Mas, pô, eu achava que ninguém ia saber, eu ia ser pago, mas não rolou a parte do ser pago ainda. Mas vai... Vamos dar Calma, que coisas boas acontecem também. E agora a gente está contando só dela. Tá vendo por que a gente não... Já me falaram assim, Renato, podia dar uma palestra só sobre as coisas que deram errado. Se eu fizer isso, cara, ficar 1 hora falando sobre coisas que deram errado, sai todo mundo deprimido daqui. Então não dá, assim, a gente fala sobre coisas que deram errado, mas tem que falar coisas... Não compreende, sabe? Mas é o caso da gente também explicar para ele por que a gente está insistindo, né? É tentar... O cara não é obrigado a entender por que uma fonte com serifa funciona de um jeito, mas sem serifa funciona de outro. Por que um material é melhor do que o outro. Ele não entende, simplesmente não entende. Tem um designer alemão chamado Ike Koenig, que ele fala assim, o designer tem que aprender a pegar o cliente pela mão e dizer que tudo vai ficar bem. Então, quando o cara começa a falar, começa a falar o que você tem que fazer, você tem que colocar a mão no ombro dele e falar, calma, cara, vai tudo dar certo. E aí a gente tem que explicar o que é o nosso trabalho. Então, o ideal é você até dar um passo a passo do que você vai estar fazendo. E uma coisa muito importante também é manter o seu cliente atualizado. Não deixa ele esperando, não fica enrolando, sabe, 1 semana enquanto você faz o trabalho e deixa ele no escuro, sem saber o que você está fazendo. Atualiza ele todo dia, mesmo que você não mande nada. Só manda um e-mail, dá um oi, diz que está trabalhando, diz o que está acontecendo. Porque isso daí vai tranquilizar ele e vai até te ajudar a esticar o prazo. Porque o cliente vai estar se sentindo participando também. Ontem eu mandei um e-mail respondendo esse caso aí, do cliente que fala demais. E aí, só que ontem foi um pouco atípico, porque eu expliquei tudo, eu coloquei toda a argumentação, e aí no final eu peguei a marca que eu estou fazendo para ele e eu fiz um GIF. Daqueles GIFs que ficam trocando de cor, assim, sabe? Aí eu botei assim, no final de tudo eu botei assim, fique olhando fixamente para o GIF até concordar com tudo que eu disse. Nesse caso é porque era um pouco mais informal, né, o relacionamento, então eu podia fazer isso. Não respondeu ainda, talvez esteja hipnotizado para sempre. Essa parte de atualizar, eu aprendi lá no início com um cliente meu, que teve uma reunião depois que ele virou e falou assim, Daniel, a gente adora o teu trabalho, sabe? Pô, é muito legal, a gente gosta dos resultados, a gente amarra, mas, pelo amor de Deus, cara, vai passando para a gente a cada semana ou a cada período de tempo, em que etapa que você está, você não precisa nem mandar, mas passa só em etapa, porque às vezes, durante 7 dias, porque eu não ficava indo em louco, né? E aí, durante 7 dias, a gente está assim, caramba, será que ele está fazendo? Será que não está? Então, essa expectativa é que os caras ficavam assim, caramba, ferrou, o cliente sumiu, sabe? O cliente não, o fornecedor sumiu. Isso é você mesmo. Claro. Você aprendeu a fazer isso com o cliente, né? Comigo, não. Ah, pô, claro que não, o cliente paga. Quer dizer, alguns. Vamos para as opções. Tá. Tem tela com os salários? Não, a gente fala, então. Ah, tá. Ué? Não tem as opções? Só tem a tela escrita algumas opções? Vamos falar. Eu tirei a tela. Aquela do vantagens e desvantagens? Tirei também. Era isso? Não. Opções de freela, contratado. Mas e vantagens e desvantagens? Ah, tirei também. Vamos falar só essa. Porra. E a bola? Tá. Bom, é o seguinte. O caminho natural das coisas é quando a gente está na faculdade, a gente já começa a pegar alguns trabalhos freelancer, né? Já deve ter gente aí fazendo. Tem? Tem. Tá. Isso daí te leva a fazer contatos profissionais que te levam a ter um emprego ou leva você a se sentir estimulado a continuar trabalhando sozinho ou abrir o seu próprio estúdio de design, né? E aí, dentro dessas 3 ramificações básicas, a gente vai acabar encontrando pelo caminho várias outras ramificações. No meu caso, o que aconteceu? Comecei no mesmo esquema, comecei a trabalhar sozinho assim que me formei, passei um tempo trabalhando sozinho, aí eu e o Daniel tivemos um estúdio de design dentro de uma empresa, que aí já é uma outra ramificação também, uma empresa que queria criar um estúdio, meio que incubar, né, um estúdio dentro dela.
O papo que a gente acreditou é que ia ser uma incubadora, né, na época, assim, vai incubar a empresa. E aí durou um ano, né? Um ano e pouquinho. E aí trabalhamos juntos durante um ano. Aí eu saí de lá para continuar trabalhando sozinho, o Daniel abriu o estúdio dele. Depois eu abri o meu estúdio. E aí, assim, a gente já tinha essa coisa de querer liderar os nossos próprios trabalhos, né? Eu sempre trabalhei sozinho também, mas depois eu sentia falta porque não conseguia atender todos os clientes. Então, eu sentia falta de chamar mais gente para me ajudar. E eu podia direcionar um pouco os trabalhos e as pessoas realizavam o resto ao mesmo tempo que eu tentava ensinar alguma coisa. Mas pelo fato de ter vários clientes eu não conseguia atender ao mesmo tempo, foi só por isso. Se eu conseguisse atender sozinho os clientes, eu provavelmente trabalharia sozinho direto também. Porque aí tem algumas vantagens e desvantagens entre você ser freelancer e você montar uma empresa. Para mim, uma das vantagens de montar uma empresa é que alguns clientes, primeiro, pagavam mais. Eu, na época, não sabia direito por quê, mas eles achavam que uma empresa pequena vai ser mais séria do que um freelancer. Para mim, realmente, até hoje, eu não entendo isso, mas eu estava jogando o jogo deles. Porque aí também varia bastante de acordo com o mercado com quem você está trabalhando, né? Então, quem é mais corporativo... É o tipo de cliente, né? Quem é mais corporativo, a tendência é que não contrate uma pessoa para trabalhar sozinha. Mas aí, ironicamente, eles gostam quando a pessoa é um artista famoso, por exemplo, né? E aí eles falam o nome do artista, vamos chamar o fulano para fazer esse trabalho aqui. Para poder conversar na reunião e falar, eu não sei quem está fazendo o nosso trabalho. Então, assim, vai muito também tem um pouco de status, né, também. E aí, quando você é freelancer, trabalhando sozinho, freelancer, as vantagens são que você tem um horário muito flexível, você tem um contato direto com o cliente, que pode ser uma desvantagem também, tem algumas coisas que são vantagem ou desvantagem. Aí vai depender do seu perfil. Aí, desvantagens é que você não tem salário, mas, por causa disso, você também pode ganhar mais sendo freelancer. Então, mais uma vez, vai depender do comparativo aí. E se você gosta do contato com o cliente, se você quer aprender esses mecanismos, sabe, de venda do seu próprio trabalho e prospecção de cliente, é um ponto positivo também. Se você não gosta, é claro que vai ser um ponto negativo. Então, se você detesta fazer essa parte, o ideal para você vai ser contratado em alguma empresa para fazer isso. Quando eu acabei escolhendo ter empresa, é porque em algumas reuniões, eu ia muito para clientes corporativos, esses corporativos clássicos mesmo, tipo Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, essas coisas assim. E aí, ouvia nas reuniões que a empresa tal pode ser que seja boa e tal. E eu pensava assim, a empresa tal é um cara, sabe? Só que ele tem um nome lá, mais bonito, sei lá, tem um logotipo. E aí eles pensavam que era um cara. E aí eu parei de usar o meu nome, dei um nome completamente diferente lá e tal. E da noite para o dia, eu comecei a poder cobrar coisa de 30%, 40% mais da mesma coisa que eu fazia. Então, assim, foi... Tá. Uhum. Sim. Sim. Uhum. Não, mas é porque eu digo mais porque eu vi... Mas é porque como eu conheci vários freelancers que eram muito bons ou melhores que várias empresas, eu ficava assim, os caras não têm noção de que eles podiam estar pagando, às vezes, menos, ter menos burocracia e estar tendo um trabalho de qualidade melhor, entendeu? Eu ficava com essa coisa na cabeça, mas eu tinha que me virar, então eu acabei montando escritórios. Tá? Quando o mercado é muito burocrático, eles têm essa noção de que o cara trabalhando sozinho é um bico, né? Não tem muita seriedade, talvez não tenha também aquelas questões burocráticas lá que eles precisam, dos impostos, das taxas, de nota, essas coisas assim, né? Tem que ter CNPJ, dependendo do mercado. Mas em outros mercados, como estúdios de design, de publicidade, editoras, eles estão muito acostumados com o designer freelancer, né? Na área de produto,
vai acabar sendo bastante burocrático, porque o pessoal de produto vai lidar muito com indústria. Mas também existe muito designer de produto que trabalha sozinho, da mesma forma. E aí o cara cria uma maneira de autoproduzir os projetos dele. Aí você já vai pelo caminho do empreendedorismo, né? Vai ter que virar empresário. E no mercado criativo, o que te vende é o teu portfólio. Assim, teu portfólio vai chamar bastante atenção. Eu lembro que quando as pessoas me chamavam, não era exatamente portfólio. Elas antes viam para quais clientes que eu tinha feito trabalho e qual era o tamanho do trabalho. A parte estética, a execução, eles sabiam que era boa, mas assim, não era o fundamental para a contratação. Então eu ficava assim, caramba, quando eles contavam isso, né, que eu só descobri depois que era contratado. E aí eles falavam, não, você fez projeto tal para essa empresa, essa aqui, e nessa área, então você tem você domina a expertise, aqueles papos dessas fotos aí. E aí, então, ok, você vai cumprir o budget no, sei lá, como é que fala tempo? Eu e o Daniel temos clientes muito diferentes, né? O Daniel trabalha bastante com clientes que tem a ver com indústria pesada. E já eu atendo bastante editora, agência de publicidade e estúdios de design. Às vezes dá mó, pô, eu fico boladão. O Renato faz um monte de trabalho maneiro e eu não tem como, sabe? Não tem espaço para fazer os trabalhos legais, assim. Pouquíssimas vezes, né? Pode ter ilustração legal, não sei o quê. E aí quando tinha eu chamava o Renato. Mas eu também poucas vezes faço trabalhos maneiros. É porque eu só mostro os trabalhos maneiros. Aliás, gente, isso daí é o segredo do bom portfólio, tá? Quando vocês olham o pessoal assim dando palestra, nossa, o cara só tem trabalho bom. É porque ele só mostra trabalho bom. As merdas que a gente faz, a gente deixa escondido. Fosse obrigatório mostrar todos, né? Pois é. E aí, então, a gente falou, você começa lá como freela, você tem a opção de tentar montar uma empresa individual, MEI, né? Na nossa época não tinha, surgiu depois, ou uma empresa de pequeno porte, uma microempresa. O que pode acontecer é você ser contratado por algum escritório de design, por uma agência de publicidade, então você vai virar um funcionário de alguma empresa, e aí a gente separa em dois, porque esses funcionários dessas empresas da indústria criativa vão ter um tipo de tratamento, um tipo de projeto, um tipo de comportamento. Várias vezes você vai para essas empresas para as quais eu trabalho, vai para empresas grandes, corporativas mesmo, aquela coisa. Se você for um designer da Petrobras, você vai atuar, ou então do IBGE, por exemplo, você vai atuar de uma forma muito mais próxima às pessoas que trabalham lá do que a um designer que atua numa agência de comunicação, por exemplo. Há as vantagens e desvantagens. Tinha uma amiga minha que falava assim, Daniel, eu quero entrar às 8 e sair às 5 de um lugar. Tipo assim, estou no meio do arquivo, largar o mouse e sair. Isso, para mim, é importante pra caramba. Então, ela foi trabalhar, fez concurso e foi trabalhar no IBGE. Eu nem sei se é assim, mas assim, ela tinha essa ideia de que queria um negócio muito corporativo. Algumas pessoas não iam suportar isso. Várias vezes a gente fica até mais tarde no trabalho, não é porque é obrigado, é porque quer. Às vezes não, às vezes é obrigado. Mas assim, na indústria criativa, eu acho que isso acontece mais. Né? No caso da pessoa que trabalha sozinha, você fica porque você é obrigado por você mesmo. Tem que entregar, né? Porque no meu estúdio eu sou designer sênior, designer júnior, presidente, CEO, copeiro, RH, né, jurídico, financeiro, sou tudo. Eu não sou financeiro porque tem que ter contador, né? Então é porque eu não posso, senão seria. Uhum. 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 Exatamente. Exatamente isso aí. Uhum. Ah, isso em empresa, né?
Isso acontece bastante, né? Tem muita gente que me fala, pô, eu vim hoje para o trabalho e não tem nada para fazer. E eu fico pensando, cara, isso acontece muito em estúdios de design. E eu fico desesperado pensando, cara, por que o chefe dessas pessoas não estimula que elas façam um projeto pessoal, sabe? Alguma coisa que vai enriquecer, né, o conhecimento dela, ou usa esse horário para fazer um curso, ou apresenta um projeto criativo dentro da empresa, né, alguma coisa desse tipo, assim. Agora, ficar no trabalho sem ter o que fazer, cara, não faz sentido. Quer dizer, faz sentido quando a gente pensa que é um estúdio de design, né? Estúdios de design são muito mal administrados, muitas vezes. E aproveitar para falar, que falando em valores, a gente acha que o que paga pior é estúdio de design, tá, dentro do mercado. Então, porque estúdios de design realmente eles são pequenos e eles movimentam muito pouco dinheiro. Então, o pessoal não está conseguindo pagar bem, pelo menos agora, né, nesse momento. Todo mundo é de produto, né, aqui. O pessoal de produto tem uma vantagem aí, que vocês têm uma chance de ter um salário melhor, com menos vagas no mercado de trabalho. Quando consegue a vaga. Vocês têm... como é que funciona aqui? Tem especializações nas áreas de produtos, cada um vai por onde quer, vocês escolhem. A cara dele, ele foi ótimo. Como é que é? Tem especialização? Tá, o que vocês gostam? Alguém quer falar? Que áreas de produto? No meu caso, eu quero sair para trabalhar com games, ou board game, ou RPG, ou... Pô, que maneiro! Demais. Já planejo. Uhum. Deixa o cartão. Demais. Depois daqui, mais tarde, vai ter a minha palestra. Eu vou falar especificamente do meu trabalho. E tem board game. Não, é de hoje. Eu estou aqui só hoje. Amanhã é oficina, não é? Tá. Não é só disso, não. É porque um dos trabalhos que eu vou mostrar e contar como foi feito... Cara, e vem aí, porque você vai gostar de ver. Eu vou contar como é que ele aconteceu. Não. Cara, na verdade, juntaram as duas, aí o Renato vai falar e depois eu. Não, cara, a gente está... Isso daqui agora é o simpósio do Renato e Daniel. A gente vai ficar aqui direto. À noite a gente vai fazer uma mesa redonda para debater como foram as palestras entre eu e ele. Sim, meio foda. E depois todo mundo no grupo do WhatsApp para quando chegar em casa continuar... Tem a festa, tem a festa. Caraca, tá. Que outras áreas de produto vocês gostam? Joalheria. Aham. Brinquedo. Legal. Joalheria tem uma pessoa... Já foi especialista aqui. Automobilismo? Premiado na Itália. Uhum. Mobiliário. Galera não gosta muito de mobiliário aqui, cara. Que incrível. Sério, vocês acham chato? Um saco, assim, decoração. Né? Uhum. A dúvida é, há mercado para as coisas que vocês gostam aqui? Tem? Ou vocês não pesquisaram? Vou esperar terminar para pesquisar. No Brasil, essa parte tanto de board game quanto de RPG, ela é... Não, mas isso aí não dá dinheiro para ninguém em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo, não dá, cara. Os caras não vivem disso. Pergunta a conta no banco. Você está falando de quem? Fel Barros? Deve ser, Fel Barros. Não, é claro não, que cara, há casos mas, assim, isolados. não, é claro que quando a gente fala não dá dinheiro, é claro que tem algumas pessoas que ganham dinheiro, tem algumas exceções. Mas, em geral, até lá fora, depoimento do pessoal lá, dos profissionais da área, é que não dá dinheiro. E tem muita gente que não vive disso, tá? Mas continua fazendo porque, pô, é legal pra caramba fazer jogo de tabuleiro. Também tem o Wizards, tem o Inspect, tem a Comintonauts. Estão crescendo todo dia. Então, as empresas, as editoras, sim. Aí as editoras estão crescendo. Se você for trabalhar com board game sendo o editor, aí você pode ter uma chance maior de se dar bem. Só que você vai trabalhar pouquíssimo, você vai botar a mão muito pouco no design. Você vai poder, assim, dar pitacos insuportáveis no trabalho de todo mundo. Mas você não vai ter tempo de criar o seu próprio. E é isso que acontece, assim, em geral, quando você vai pelo empreendedorismo e você vira o chefe, né? O dono da empresa. A tendência é você ir perdendo o tempo de criação
para você cuidar de burocracia, de planejamento, de reunião, de cuidar tomar conta de picuinha entre funcionário, cara. Imagina isso. Um amigo nosso que era dono reclamava pra caramba disso, cara. Eu não consigo mais criar, cara. Eu quero sentar na frente do Fernando. Eu quero sentar na frente do computador e trabalhar. Eu não quero ficar resolvendo briga de funcionário, ou pagamento, ou fazer reunião. Hã? Não, às vezes, eu estava até contando ontem para um amigo meu que às vezes chegava no escritório e aí os moleques trabalhando, ralando, entregando um monte de mapa lá para cliente e tal. E aí, tudo, pô, em cima da hora, todo mundo fazendo um monte de coisa. Eu chegava revoltado com as reuniões. Assim, você passa o dia inteiro encontrando um monte de gente para decidir quando que vai se encontrar de novo, sabe? Porque você não resolve nada. Você fica o tempo inteiro falando de idiotice. Não o tempo inteiro, né? Mas a maior parte do tempo. Aí eu chegava e falava assim, cara, pô, liga o Street Fighter aí. Aí eles, caraca, Daniel, não, pô, tem que entregar. Liga. Aí a gente ficava jogando Street Fighter 1 hora, assim. Porque era a única forma de que tinha de baixar um pouquinho. Hã? Não, mas assim, aí baixava e tal, aí depois o pessoal, tá, aí todo mundo se acalmava um pouco, eles vão fazer as paradas. Se eu puder deixar uma dica para que vocês levem para frente, evitem ao máximo fazer reunião. Faz de tudo o que você puder para não fazer uma reunião, para você não ter que sair do seu trabalho e ir até outro local, ou então parar de trabalhar durante 3 ou 4 horas para receber alguém para fazer uma reunião. Isso cara, esse hábito de fazer reunião tem que acabar. É altamente improdutivo. Parece não que é funciona. Importante, né? A galera acha que parece importante. Não, vai ter uma reunião? Pois é, vocês vão ser contratados por algum lugar e vocês vão se sentir importantes, assim, de falar para a galera, pô, agora eu não posso porque eu tenho reunião. E, cara, na verdade, você vai estar desperdiçando tempo que podia ser muito bem gasto fazendo, né, o trabalho de fato. E tudo que você discute numa reunião, você pode resolver por e-mail. Então, tentem evitar ao máximo. Claro. Referências, e a galera não está disposta a aprender isso. E, por incrível que pareça, é um nicho no mercado que lá fora é muito reconhecido. Uma cadeirinha de design, olha, esqueci o nome da cadeirinha, aquela de alumínio com couro, que foi criada na década de 60. Até hoje, ela custa uma fortuna. E as pessoas agora, ela caiu em domínio público, as pessoas estão, a Top Store, outras empresas estão duplicando. Então é uma fanzine, não é algo assim verdadeiro. Então, assim, é um nicho legal, é um nicho que ainda tem emprego pra caraca, e a gente não tem uma boa mão de obra. Hoje, quem faz mobiliário? Arquiteto. Mas acho que é uma coisa da região também, né? Porque no Sul tem muita gente fazendo mobiliário. Né? E a concentração das fábricas de móveis no Brasil... A indústria lá é mais forte. Cara, assim, design de formação, ou seja, arquiteto, fabricando coisas criativas. Eu fui na Utopia Rio, na época do Boulevard Olímpico, né? E com uns carinhas muito maneiros, eles inventavam umas cadeirinhas que você empilha num varal. Você vai pá, e, por exemplo, você está numa festa, então você tira aquilo, elas são magrinhas assim, leve. É tipo um cabide, né? Exatamente. Um design. Aí você vai ver um arquiteto, não posso falar o nome do arquiteto porque eu sou muito crente, mas ele vai pensar assim, no luxo, na beleza, até no conforto, na ergometria, mas muito menos criativo. Muito menos. Mas eu não acho que eles estejam... Não vou esquecer de você. Eu não acho que eles estejam, assim, roubando, sabe, um espaço. Tudo pode ser compartilhado. É concomitante. Eu queria desafiar, porque tem uma galera que está começando, e quando você pergunta, pô, ninguém quer fazer design de móvel, ninguém quer fazer, pô, de repente, para pensar, dá uma pesquisada, o nicho do mercado existe, ainda é bom. Você falou um lugar ótimo, no sul do Brasil, ainda importa, exporta e transfere mobiliário para todo lugar.
uma opção, né? Pode escolher outra coisa. Dá tempo. Na verdade, dá para mudar durante, né? A profissão. Tá. Eu já mudei Tá. inúmeras vezes. Não, e gente, quem A cada 6 quem meses está eu na penso em faculdade, quem tá na faculdade é o momento ideal de mudar, e não é só uma vez que você pode mudar, não. Você pode mudar várias vezes. Não precisa ter esse medo. Dá para escolher errado várias vezes, gente. Vai, insiste. Vocês precisam conhecer o máximo possível de tudo dentro do design. Senão a gente não vai ter... Aí sim é que a gente fica sem opção, né? Para escolher. Caramba, eu fiz isso aqui e não deu certo. Então você tem que fazer 50 vezes até encontrar a coisa que dê certo. É assim, é o processo normal. Eu não sei se qual o problema a gente começa a fazer um produto sem produto, né? Mas você vê que não tem vagas. Pelo menos pra gente, dentro da minha turma, tem um ano fazendo sua estágio com produto e a gente é grato. Uhum. Não aparece. E aí você acaba se deixando mudar com as pessoas começando a dar matérias de gráfico pra gente. Tá. Porque viram que só o produto não bate nada. Ah, é? Pô, interessante. Tá. Acaba se deixando moldar pelo gráfico, até gosto bastante agora, porque é muito produto muito móvel, não entrei. Então eu acabo me guiando no gráfico de decoração que eu gosto mais agora, porque eu vejo que tem oportunidade. O produto, pelo menos no Rio, eu vejo muita coisa assim que te anima a fazer. Aí você vê que lança, às vezes um pessoal só lança uma coisa muito legal, mas aquele cara é um destaque, não é um segmento todo de móveis que existe. Mas não pode ter essa preocupação de é só no Rio. A gente tem que estar aberto assim, a sair, a ir para qualquer lugar. Você vai para onde for preciso, aonde o local precisa de você. A gente tem que estar lá, né? A gente pega muito, em geral, a gente vai realmente focar alguma coisa para chegar no primeiro estágio, no segundo estágio. Uhum. O que aqui, no nosso caso, é mais a gestão, é mais o planejamento do que realmente, porque a cada semestre a gente faz algo completamente diferente no curso. Uhum. A gente tem caminho assim, tem professores muito bons com móveis, o nosso coordenador, a Liliane, pô, fez mestrado, está lá de novo agora, e ela fez toda essa parte do sul dos móveis, a gente formada lá, já até tem, mas a gente não tem um foco direto. Mas em geral, Isso vocês... acontecia lá na UFRJ. Em Mas geral, lá na UFRJ, você- muita gente também fez PP e não seguiu na área, né? Vocês gostam de gráfico, no geral? Pessoal... Cara, o pessoal de produto tem essa vantagem. Todo mundo que faz produto gosta de gráfico. Todo mundo que faz produto é apaixonado por design. O pessoal que faz gráfico, uma pessoa gosta de produto. Nas faculdades de gráfico é assim. Ninguém quer nem saber, não quer conhecer o produto. Isso daí é uma vantagem que vocês têm. Então, usem isso. Que bom que vocês estão tendo aula de design gráfico também. Porque o designer de produto adora design gráfico, mas sai da faculdade um lixo em design gráfico. E depois a gente tem que ficar um tempão aprendendo aquilo de novo. Assim, então, eu considero isso daí uma vantagem, né, as aulas estarem acontecendo com esse direcionamento. Porque, para mim, é tudo design, eu gosto de tudo da mesma forma. Então, eu sempre quis estudar as duas coisas. Na minha faculdade, só tive habilitação, eu me formei em produto, mas eu peguei as aulas de design gráfico tanto quanto eu podia ficar em contato com aquilo. Eu era de programação visual, mas meus amigos eram de produto. Então, eu acabei vendo, assim como vários, até tentaram durante um tempo, mas acabaram indo... Muitos, na época, foram para a web, foram para design digital e tal. Então, acabou... Depois, na minha palestra, eu vou mostrar meu TCC também, para vocês verem como foi fazer um TCC em 2002. Cara, mas isso, isso acontece com a gente o tempo todo, cara. O tempo todo acontece esses... Nossa, isso é mais gráfico, isso é mais... Mostra alguma coisa, pô, isso aí parece produto, e o Renato mais, do lado mais assim. Eu e o Daniel desenhamos. O desenho do Daniel é muito mais 3D do que o meu. Meu desenho é completamente gráfico. E o dele, que deveria ser gráfico, é completamente 3D. É porque a gente tende a achar que tem que se encaixar em alguma coisa, né? Você precisa... E não, então o meu diploma diz isso, meu curso diz isso. Cara, e hoje não existe isso. Não existe... A gente tem uma grande vantagem de poder escolher o que gosta, além de design, e direcionar nosso trabalho para essas coisas. Sabe? Não tem essa obrigatoriedade de você, não, vou fazer um trabalho corporativo, então vou listar quais são as empresas que eu posso trabalhar e o tipo de trabalho que eu posso fazer. Não, fazer identidade visual, vou fazer endomarketing, sei lá, vou fazer panfleto, folder, outdoor. Não, cara, você pode criar várias outras coisas, sabe? A gente tem essa
possibilidade de atuar no que gosta e variar. Não é ficar preso ali dentro de um molde. Não existe mais isso. Preso no formato empregado, freelancer ou dono. Né? Dentro disso daí, a gente encontra 1000 ramificações que a gente E você pode seguir. ser várias coisas ao mesmo tempo, né? Às vezes a gente, sendo contratado de um lugar, você atua como freelancer, você pode gerenciar um projeto, atuar meio que como dono do negócio e, na verdade, você está só sendo consultor. Então, assim, não tem muito assim. A gente fala de uma forma geral para poder dar exemplos. E até um último exemplo que eu esqueci de falar. Alguém daqui tem vontade de ser professor? Não? 4, 5 de, sei lá, 40 aí, 10%. O único conselho que eu dou é: não façam mestrado e doutorado porque não deram certo no mercado. Só façam se vocês gostarem do que na área de atuar, se vocês gostarem de pesquisar e gostarem de ser professor. Porque várias vezes acontece de pessoas, não conseguia trabalhar, não gosta do trabalho, não sei o quê, caramba, tem que fazer alguma coisa com o meu diploma. E aí entra para o mestrado e doutorado para dar aula. É destruição em massa isso. Você vê que às vezes o cara até odeia a profissão, sabe? É meio bizarro, assim. Então, assim, isso faz com que gerações de alunos desanimem com o negócio. Ou pior, o cara ensinar coisas que ele não sabe o que ele está falando. Porque ele só tem contato com o teórico e não com... Não é obrigatório, tá? O professor ser prático também. Tem algum Não existe. professor? Tem algum professor aqui? Tá. Não existe essa... Pode falar livremente, então. Eu sou professor, então, tá filmando ali. Mas, assim, é mais pelo fato de... Eu fico bolado. Ele tem medo da câmera. Essa novidade tecnológica, né? Eu fico boladaço. Toda hora que eu falo besteira, eu olho para lá. Sabe aquele cara assim? É o Daniel, que a câmera aparece na frente e o cara faz assim. Mas Quando a câmera aparece, você tem que fazer alguma coisa, né? Você tem que gesticular, não pode ficar parado. isso porque vocês provavelmente já tiveram professores que vocês têm afinidade e professores que vocês não têm afinidade. Isso é muito diferente do cara ser bom ou professor bom ou ruim, tá? Lembrem disso também. Às vezes você só não gosta dele e o cara pode ser um ótimo professor. E outra coisa é que os professores hoje são muito expostos, né? Eles estão... você vai rapidinho, você investiga a vida do cara, dá uma stalker lá, vê que trabalhos que ele fez, não sei o quê, tal. E aí a gente acaba avaliando, assim, se ele tem um portfólio bom, se ele fez projetos bons, ele vai ser um bom professor. E não tem nada a ver. Várias vezes um professor ou não tem portfólio bom e é uma pessoa que sabe ensinar. Então, pensem só um pouquinho nisso, os 5 aí que querem ser Vamos dar uma corrida, tá acabando o tempo. E a gente tem uma tendência a enrolar também, né? Falar pra cá. Não tem nada a ver com isso. Nossa, cara, o melhor professor que eu tive na faculdade... Eu tive vários professores muito bons, mas tem 2 que eu carrego com carinho, a lembrança até hoje. E um deles, cara, que foi o professor que ensinou... Quando eu fui fazer aula de projeto dele, caraca, agora eu sei projetar, sabe? Agora eu aprendi. E é aquele cara que te inspira e você acredita em tudo que ele fala. Eu nunca vi o trabalho dele. Não faço a menor ideia do que ele já fez, não teve necessidade. Quando o professor é um bom professor, cara, aluno não precisa de designer, precisa de professor. Então, quando o cara é um bom professor, não faz diferença o que ele fez Isso é um preconceito bobo. Bom, a gente estava falando que tem aquela tendência de quando a gente está começando, está na faculdade, pega trabalho freelancer, e aí um trabalho vai puxando o outro. Também, o que acontece também é você começar a trabalhar em grupo, né, com os seus amigos. E aí vocês convidam ele para fazer projetos juntos e, com o tempo, surge a ideia: que tal fazer um escritório de design? E, em algum momento, todo mundo que está na faculdade vai ter essa ideia com um grupo de amigos. Alguém aqui já está planejando isso? Sempre parece uma ótima ideia. E aí vocês vão pegar... na minha casa tem um quarto que a gente pode usar. Então, vocês vão pegar o quartinho, vão pintar o quartinho e vão levar os seus computadores lá para o quartinho, né, e começar a trabalhar nos seus projetos freelancers lá dentro, ganhando um lanchinho que aparece de vez em quando, né, da mãe. E aí, desde esse momento, você tem que começar a pensar... A gente vai mostrar um cálculo aqui, bacana,
muito super interessante, vai ficar todo mundo muito atraído pelo negócio, mas vocês têm que começar a pensar no planejamento e nesse cálculo que a gente vai mostrar aqui. Desde essa época. Quer dizer, eu não sei se a gente vai mostrar. Quer que avance? Tem cálculo para mostrar? Ah, que bom. Sabe porque eu sou o cliente que fica falando pro Daniel, porra, Daniel, tem uma semana que tu não fala comigo. Cara. O Renato tá vendo a palestra agora. Então, olha só, gente. Tudo bem, né? A gente começa a trabalhar na casa dos pais, não precisa se preocupar Pausa. Isso é experiência nossa, não é do livro de MBA, de nada, tá? Isso é totalmente baseado nas nossas experiências. Vai. Então, o que vocês estão tirando foto aí? Pode tirar, pode tirar. Beleza, vocês estão trabalhando em casa, né, que é a casa dos pais, e na maioria das vezes a gente não tem que se preocupar com esses custos aí, né, porque, poxa, os pais estão ajudando a gente, nada mais natural do que isso. Mas, de qualquer forma, é bom que vocês façam esse cálculo, mesmo que vocês não tenham que ter esse gasto, para se acostumar com ele, tá? Para já ir pensando no que vocês vão fazer no futuro. O Daniel, eu acho que ele fez isso quando estava na faculdade, eu não fiz. Então, tem duas opiniões diferentes aqui, uma pessoa que fez, outra pessoa que nunca fez, e nós dois estamos falando para que vocês façam, porque eu senti falta de ter pensado nisso antes na minha vida. Isso tudo não é só para você ter uma noção de como cobrar, não é isso. É uma noção de você ter como que é o peso dos custos que você carrega com você. Imagina, tudo bem? Relax. O peso que você carrega com você se você está sem fazer nenhum trabalho. Então, se você tem um escritório, está gastando coisas, está lá com o seu computador parado, ou então você investiu em livro, investiu em curso, etc. e tal, se você não estiver recebendo por isso, você está gastando de qualquer forma. Então, a gente meio que já começa no negativo, entendeu? Esse é que é o X da questão é esse. Então, ó, custos básicos mensais. Luz, internet, telefone, água, aluguel, condomínio. Aí, no computador, tem um subcálculo aí, que vocês vão ter que lembrar que ele não funciona da mesma forma que as outras contas. O computador você paga lá no pau. Quanto? 5 mil? Por aí, tá. 5 mil reais no computador, e você tem que lembrar que daqui a alguns anos vocês vão precisar de um computador novo. Então você pega esses 5 mil, divide por quantos anos? Vamos colocar aí... Pô, 3 é pouco. Acho que os computadores estão durando mais do que isso. Pode ser 4. Mais 3, 7. A conta fica mais fácil. 3? Tá. Verdade. Se você comprar o computador do 1 milhão, ele vai durar 6 meses. Às vezes, quanto mais caro, mais a chance ele tem de cair de quina. Se você compra o de 20 mil, acho que você não precisa fazer essa conta. Anos, o seu computador não está respondendo com tanta qualidade que ele estava quando era novo, você vai querer outro computador. Então, a probabilidade vai ser a mesma. Isso aí. Não importa se o computador é fraco ou não. Exato. Então, se você quer melhorar ele ou não. Boa. Eu ponho Vamos 3 colocar- anos. Eu vamos ponho colocar 3 anos, 3 mas tem anos, uns tá. lá que eu uso há 10. Assim. Vamos colocar 3 anos, tá bom. Até porque é uma margem boa de segurança, né, também. Então, esse cálculo aí você vai dividir pelos meses, então esse valor aí que você pagou no seu computador também vai entrar naquela conta mensal ali, tá? E mais, o valor do software, que é claro que no começo todo mundo usa software completamente original e compra, né, tudo. Lógico, eu sei que funciona assim. As fontes também, todo mundo paga pelas fontes. Todo mundo comprou a Helvética. Comprou a Helvética, claro. Todo mundo comprou a Garamond. O seu material, né, extra computador, que é papel, lapiseira, caneta, tinta, Telefone. e Aparelho. as taxas que você tem que pagar na sua conta do banco para movimentar essa grana, né? Isso daí vai entrar. Cara, tem muitas coisas que a gente esquece, se não parar para pensar em todos os detalhezinhos, né? Eu fiquei um tempão sem colocar na minha conta, tempão que eu digo é alguns anos, sem colocar que eu pagava, tipo, hoje é como se fosse uns R$440 por mês de banco.
que era o pessoal, mais o banco da empresa, mais eu não sei o quê. Eu ficava assim, caraca, olha a grana que eu não botei no meu cálculo durante alguns anos para fazer os custos, entendeu? Para calcular os custos. Então, é bom lembrar mesmo desses detalhezinhos. E os extras vão variar de acordo com a área de trabalho e a vida de cada pessoa, né? Se você quiser, pode incluir nessa conta aí como extra o seu momento de lazer. Então, gastos fixos que você tem para se manter feliz com a sua vida, satisfeito e achar que está existindo por algum motivo, além de trabalhar. Não, plano de saúde, alimentação, sono, isso tudo com a sua vida. Tem a ver com a sua vida. Comer, para quê? Aí não põe. Transporte também, né? Deslocamento, seguro. Tem gente que vai de skate motorizado. Aí gasta. Patinete. Aí, se você quiser ir um pouco além e quiser impressionar seus pais também, você apresenta essa conta, pelo menos a conta básica, que são as contas da casa que os seus pais pagam, e mostra para eles que, eu estou trabalhando em casa, estou usando esse espaço para trabalhar, então eu fiz essa conta aqui e eu sei que esse daqui é o meu gasto mensal. Você vai fazer o cálculo só para você, né? Então vai ter que dividir pelo número de pessoas na casa. Esse aqui é o que custa para eu estar aqui trabalhando. E é claro que eu não posso dar esse valor assustador aqui, que deu a conta final, mas eu posso contribuir com R$50, né? Porque eu ganhei R$500 de freelancer esse mês. Então, gostaria de fazer essa contribuição à instituição família. E tem que dar pro pai. De preferência dar o dinheiro pro seu pai, porque senão a sua mãe vai falar assim, não precisa, meu filho, que isso. Seu pai provavelmente vai falar... Vai achar uma gracinha. O seu pai provavelmente vai pegar... Vai falar o pai assim, também beleza. vai achar uma gracinha, mas ele vai pegar o dinheiro e vai beleza. Chegando nesse valor aí, que provavelmente é bem assustador, vocês vão ter lá esse X ali. E aí, para você ter uma noção melhor, o que você põe? Você põe as horas de trabalho como se você tivesse sido contratado por algum lugar. Se você é contratado por 8 horas para uma empresa, isso pelos 22 dias normais assim que tem de dias úteis no mês, você vai ter 176 horas de trabalho, né? Digamos que você trabalhe 8 horas por dia. Pouquíssimos designers que eu conheço trabalham 8 horas por dia só. Mas só para fazer um cálculo. E aí você vai dividir esse valor que você encontrou por 176. Esse número é o número que, se você ficar de bobeira olhando para o teto, ele some da sua conta. Então, digamos que nessas contas todas aí, sei lá, de R$1.760, vamos botar um número aqui para facilitar a conta, a cada 10 reais por hora. Então, tipo, a cada dia, você sem fazer nada, sentado de bobeira, vendo série no Netflix, sei lá, e a gente não botou Netflix na conta. Você gastou 80 a 100 reais de bobeira. Então, é só para ter uma noção. Na hora de você cobrar, você já tem esse ponto de partida. Que muitos alunos ficam perguntando assim, me pediram aqui um logo pequeno e tal, mas tem mais isso, tem mais essa peça, não sei o que, eu não sei quanto cobrar e tal. Mas assim, não tem a menor noção, eles não têm a menor noção. Gente, esse valor aqui é para vocês, tá? Não é para colocar na conta no orçamento para o cliente. Isso aí é só para vocês guardarem. Olha, eu preciso ganhar pelo menos isso aqui por hora, senão eu morro. Não é para colocar isso no orçamento. Pois é. E isso aqui é só a base. É só para você ter assim, para você ficar no 0 a 0. Entendeu? Então você ainda tem que ter, em cima disso, você ainda tem que ter um lucro. E aí, para você... Fala aí. Como é que a gente vai ter noção da quantidade de horas que a gente precisa? Calma. Isso é uma coisa que se chama experiência. Tá, então, quando a gente não tem experiência de saber a quantidade de horas, Peraí. vai saber quanto Durante a faculdade, você tem uma parada que é totalmente irreal, que é, às vezes, 30 dias para fazer um projeto, para entregar um trabalho para o professor. Divide por 5. Um semestre. Caraca, tem uns projetos de um semestre, né? Exato. Vendo hoje é engraçado, né? Vocês estão se ferrando, mas tipo, é bem difícil, sabe? Só que no início parte do princípio que é um projeto parecido com esses que você faz para a faculdade. Então, se você levou, sei lá, 10 dias para fazer alguma coisa, trabalhou 3 horas por dia, você gastou 30 horas. Você pensa assim, o que o cara está me pedindo, eu levo mais ou menos esse tempo. E aí, quando você for ganhando experiência, você vai ver que uns não levam 30, levam 120 horas, e outros você resolve em 3 horas. Mas você, conforme for fazendo, você vai começando a lapidar melhor essa habilidade de
tentar adivinhar quanto tempo você leva para fazer alguma coisa. É porque realmente são tantas variáveis, cara, de mercado, e dentro do mercado, o que o cliente quer, e cada trabalho varia tanto que não tem como a gente fazer uma fórmula para isso. Não existe fórmula, não existe. Então, esse valor aí, ele é variado assim, de acordo com comparação que você faz, isso que o Daniel falou agora, da sua experiência, e aí com o tempo você já fez tantas vezes aquele trabalho naquele campo que você já sabe quanto cobrar, tá? Uma outra possibilidade é você perguntar para as pessoas que já trabalham nessa área. Pesquisar, né? Outra possibilidade ainda, você pode perguntar para o cliente, não tem problema nenhum, perguntar se ele já tem um orçamento definido para isso, porque muitas vezes tem. E, acontece bastante. Pensamento básico, cara. Você manda o orçamento, o cliente aprova de primeira, e aí o cara fala assim, podia ter pedido mais. Vocês já pensaram pelo outro lado? De repente o cliente recebeu o orçamento, é um pouquinho mais do que eu queria pagar, mas vou aprovar logo. Isso pode ter acontecido também. Então nem sempre vale o podia ter pedido mais. Agora, o mercado te leva a pedir mais sabendo que o cliente vai pechinchar. Aí é uma coisa cultural horrível, eu sou totalmente contra isso, mas às vezes as condições de trabalho levam a gente a fazer isso. Você já manda o orçamento maior sabendo que ele vai pechinchar. Porque, às vezes, se o cliente for recorrente e você sabe que ele já pechincha, aí você tem que fazer isso. Porque você sabe que vai acontecer, mas você não precisa nem abaixar radicalmente o preço. Às vezes ele só quer pechinchar e ganhar alguma coisa. Sério, às vezes é só isso. Você abaixa R$100 de um orçamento de 10 mil. O cara já fica satisfeito que ele ganhou alguma coisa. E o trabalho foi. Aqueles clientes que se você não cobrar um pouco mais caro, ele já vai te achar um merda, porque você está fazendo muito barato. Também, Assim, já aconteceu comigo. fazer com ele. E às vezes te corta, você fica mandando e-mail para ele não te responde mais porque você cobra barato. Quando o cliente pede vários orçamentos, normalmente, quando pede para empresas, há uma faixa ali de ordem de grandeza. Então, pede um projeto que custa, eles já pagaram outras vezes entre 12 e 15 mil reais. Se chegar um orçamento até 22, é normal. Chegar um orçamento até 9, 8 ali, é até normal. Eles vão achar estranho porque está muito barato, o outro vão achar ruim porque é muito caro, mas assim, está meio que dentro da mesma faixa. Se chega um de 3, o cara vai falar, ele não orçou direito. Entendeu? Então, só que isso você só consegue com experiência mesmo. Olha como é importante conhecer o cliente. Muitas vezes o cara que está conversando contigo não lida com dinheiro. Então ele não se importa se você está cobrando caro. Só que ele sabe os valores que as pessoas cobram. Então pergunta para ele, conversa com ele. Já aconteceu do cara me ligar para falar para eu cobrar mais. Parece incrível, mas já aconteceu. Eu não lembro quanto eu cobrei, chutando, 2.500. O cara me ligou e falou, Renato, você tem que cobrar 5 mil. Para esse trabalho aqui passar, tem que ser 5 mil, cara. Cara, tá bom, vai. Isso não é da minha política. Não é a política da empresa. Na segunda-feira eu estava vindo para cá, eu e o Tarso, a gente estava vindo para a mesa redonda, e aí uma cliente ligou e falou, cara, adoramos, o pessoal se amarrou, não sei o quê. Eu não devia ter te falado isso, né, e tal. Mas emite a nota aí, tu não cobrou ainda, você não está cobrando e tal. Tipo assim, todos os clientes não são esse desgraçado que todo mundo pinta, sabe? Que só vai querer te passar a perna, que o cara só vai querer fazer que você se ferre e trabalhe muito. Não é todo mundo assim. Há pessoas chatas e há pessoas legais. Há pessoas que vão tentar te passar a perna a todo custo, e há pessoas que vão te ajudar pra caramba. Isso acontece em tudo quanto é canto, desde o futebol, que a gente vai jogar, vai jantar em algum lugar, vai comer. Então é normal, sabe? Isso é natural. E olha, depois de tantos anos trabalhando, até hoje ainda surge dúvida. Então, às vezes, ainda parece um trabalho que eu nunca fiz antes. Que eu sei que eu consigo fazer, mas que ele tem algumas particularidades que eu não conheço. E eu fico sem saber quanto cobrar também. E aí nessa eu converso com o meu cliente. E aí eu pergunto, vocês têm já um orçamento previsto, tem uma faixa? E aí o cara me fala, eu penso, eu meio que chuto, né? Porque você tem uma experiência, você pode se basear em outros trabalhos diferentes para dar um chute de preço. E o cara me fala o valor e muitas vezes está bem próximo do que eu pensei. Né? E aí, beleza, é isso aí. Também, quando
Sim, era isso que eu ia falar. Uhum. Vocês ouviram ou não? Às vezes tem um orçamento fixo, e aí dentro desse orçamento fixo, você pode adaptar o seu trabalho para realizar ele dentro das horas, ou da qualidade, ou do tamanho, da complexidade do projeto, dentro daquele orçamento. Eu ia comentar isso porque eu já perguntei várias vezes, eu falei, olha, qual é o orçamento que vocês têm disponível? A mulher falava um número tal, às vezes não falava também, porque tem vezes que é fechado, para não parecer que você está ganhando de outras empresas e tal, às vezes eles não podem falar. Mas quando eu sabia, eu falava assim, olha, por tanto a mais, dá para fazer X, Y, Z. Por esse valor dá para fazer só X. Então, assim, é bom você mostrar para eles também que não é só dar o desconto. Nessa parte de cobrança, eu dou dois conselhos. Tenha uma margem para negociação, mas que não seja acima de 20%, 25%. Se você oferece alguma coisa para fazer por R$5.000 e no final você aceita fazer por 1.000, pô, tem alguma coisa muito errada. O cara vai olhar e falar, pô, você estava passando a perna em mim. Tem alguma coisa muito estranha aí. E você também vai ficar chateado, porque você vai fazer um trabalho que você estava cobrando 5 e, pô, está ganhando um quinto. Então, isso eu tento não fazer com que vocês não pratiquem esse tipo de coisa. Desce até 10, 15, 20 no exagero, assim, mas tenham essa margem. E outra coisa, assim, sempre que rolar um desconto, assim, ou então que o cara falar, poxa, não tem orçamento para isso, retirem alguma coisa do projeto. Você precisa demonstrar para o cara que se ele quer baixar mais do que 10%, e ele fala assim, não tenho 10 mil, só tenho 5 para fazer isso. Você fala, então eu posso fazer essa parte aqui do projeto. Não aceitem assim de cara. E assim, vocês vão perder clientes assim, vão perder projetos assim, mas a gente tem que se respeitar um pouco, porque se você começa a aceitar qualquer coisa sempre, chega uma hora que você está vendo assim, você está desesperado e está trabalhando para correr atrás da próxima conta só. Entendeu? Então, é bom botar isso um pouco na cabeça. É normal receber não. Agência de publicidade também usa designer de produto, tá? Porque às vezes tem campanha onde eles precisam projetar e construir coisas. Ou objetos, ou móveis, ou mercado de display. E ainda mais que o pessoal de produto também é especializado em 3D, né? Isso daí aumenta bastante a sua área de atuação dentro da publicidade. E eu citei publicidade porque, em geral, é um mercado que paga muito bem para os profissionais freelancers que eles contratam. Vários escritórios de comunicação e design têm um designer de produto para ajudar a projetar as coisas para as feiras, para exposição. Pelo menos na parte corporativa tem muito disso. Coca-Cola sempre faz aqueles stands maneiraços, assim, cheio de coisa e tal. Não é só o arquiteto. Às vezes o designer de produto pode fazer a ponte entre o pessoal, a galera do design, a comunicação e os arquitetos, os engenheiros. Cara, a gente tem que acabar. Sério? Tá na hora aí. Tem que acabar um dia, né? Uma hora tem que acabar. Tudo acaba. Esses diferenciais aí, vocês devem ter lido ou não enquanto a gente falava, é mais coisas que você pode pensar, porque às vezes a gente fala assim, pô, beleza, eu tenho um custo básico ali, e aí o que vai fazer você poder cobrar mais ou além do custo básico ou da sua concorrência? E essas características aí são algumas que a gente, né, chegou a pensar assim que poderia ser bom para vocês focarem. Se você faz melhor, se você faz mais rápido. Fazer melhor, fazer mais rápido, ter estilo próprio, estar disponível, fama e reconhecimento, rede de contatos, carisma, trabalho em equipe e experiência. Uma última parte desse cálculo é que quando você imaginar que tem um valor para cobrar por determinado projeto, pergunta para os seus amigos. Já que vocês ainda não têm muito contato com a empresa, pergunta mesmo. Você já fez um trabalho assim? Pô, fala com um cara que você conhece. Ou então pergunta para alguém mesmo que trabalha ou estagia em algum escritório que faz a mesma coisa. Tem que pesquisar. A nossa natureza é pesquisar antes de fazer. Então, pesquisa mesmo, para você não ficar muito destoando demais dos preços que as pessoas que já fizeram isso cobraram alguma vez. É bom dar uma pesquisada, ou então pelo menos atingir uma média. Deu para... Nem sempre, nem sempre. Várias vezes um cara muito experiente vai dar mais problema, mas fala aí, fala aí. Qual é a pergunta?
Tá, aquilo está na lista porque é uma lista perene, né? Daí você vai levar aquela ideia ali para continuar usando sem hora para acabar. Mas para você assim, que está nessa situação de sair da faculdade e está começando a procurar, normalmente você vai procurar estágio, né? E aí, você ficou triste quando eu falei estágio? Ele deu uma baixada assim, cadê? Mas a sua dúvida é assim, como encontrar esses estágios? Pois é. E duvide sempre daquela lista que pede assim, que o designer tem que ser, conheça design gráfico, design de produto, engenharia nuclear, não sei o quê. Tá quente aqui dentro, né? Não? Tá com frio? Caraca, eu tô com puta calor. Não, tá ligado. Tá ligado. Então, pois é, tem esse perfil predatório no mercado, que é querer contratar estagiário com experiência, que é absurdo, né? Não existe isso. Tudo bem, isso daí é muito comum, mas não é só isso. Vocês vão fugir. Na verdade, vocês não querem esse tipo de ambiente de trabalho, né? Vocês vão querer outros, porque tem outros ambientes de trabalho, tem outras empresas que estão contratando estagiário realmente para ensinar a pessoa, né? E fazer com que ela cresça dentro da empresa. Agora, o problema é que aí a gente tem que aprender a peneirar, mas na verdade você vai se ferrar bastante. Você vai entrar em um lugar, você vai trabalhar em lugares que você não quer trabalhar, que você não gostou, que vão te exigir uma coisa que não é sua obrigação. Isso daí vai acontecer. Mas é passando por isso que a gente aprende a evitar que essas coisas aconteçam de novo. Eu não lembro nem quem me falou isso, foi algum profissional da área de design. Uma vez que perguntaram assim a ele, como fazer para ter oportunidade de criar projetos se não está chegando demanda ou de estágio ou de freelance. Ele falou, cara, se você não tem nada, cria um briefing e faz um projeto fictício, sabe? Uhum. E aí consulta profissionais ou então amigos para ver como é que está indo esse projeto. Uhum. Claro, não, sem dúvida, projetos pessoais. E não precisa nem ser tão fictício, você pode fazer uma coisa que é perfeitamente aplicável no mundo real. E existem até os próprios processos seletivos, que são, por exemplo, assim, cria uma campanha para a nossa empresa, isso te ajuda muito a mostrar o que você faz. Pô, e para produto, cara, isso é excelente. Com certeza, vocês têm centenas de ideias de projetos pessoais, né? E não precisam ser necessariamente vendidos para uma empresa ou para um cliente. Faz para colocar no portfólio mesmo, não tem problema nenhum isso. O seu portfólio vai mostrar que você tem a capacidade de fazer exatamente aquilo que o cliente quer. Não tem problema que ele não tenha sido produzido nessa fase da vida de vocês, né? Se o cliente exigir isso, eu acho que não deveria. Eu acho muito esquisito. Tem alguma coisa errada aí. E uma coisa de... Provavelmente o cliente, a empresa que está contratando o estagiário quer que ele faça alguma coisa que ninguém lá dentro faz. E aí o cara vai estar pagando pouco por isso, né? E o cara vai estar aprendendo sozinho, na verdade, e recebendo pouco. Uma outra coisa também que o pessoal fica muito preocupado é assim, caramba, tem que ter um portfólio sinistro, etc. e tal. E várias vezes eu mesmo preferia contratar com pessoas que eram melhores para trabalhar em equipe, que eram mais legais de conversar, de trabalhar, que eram mais, queriam aprender, etc. e tal. Preferia contratar essas pessoas do que chamar por portfólio. Entendeu? Então, assim, você ser legal também rende. Dá tempo? Já foi. A gente já falou de cliente, né? Então pode pular, porque a gente está com uma hora. Pode ser. Do estagiário errou o tom de vermelho, né? Tinha isso, né? Na novela? Novela. Pô, teve algumas novelas com designer milionário, né? Tinha uma que era a Giovanna Antonelli, né? Era designer. Tem aquela velhaça lá do Venturini, designer. A abertura eram vários produtos, assim, girando em 3D do Hans Donner, né? Chaleira cromada. Posso fazer uma pergunta sobre o cliente? Então, Vai. Pode. vocês escolhem o cliente? Sim. Tipo, se chega um
você sente que é mal Sim, barato. sim. Não, claro, se eu souber claro, disso, claro, então claro. eu prefiro nem falar com ele. Mas o problema é que, assim, às vezes... Tá, tem vezes que chega tudo bonitinho. Eu já olhei para a câmera de novo. Fala. Complementar, vai complementar. É. Ah, Normalmente você Nunca. aprende que o negócio vai dar merda quando dá merda. Aí, lembra que a gente estava falando de experiência? Aí você ganha aparece um pontinho assim. Plim! Opa! Mas, cara, o problema é que não é que nem videogame, que o inimigo é igual, né? A merda se disfarça de várias personalidades, entendeu? Então você fica caindo recorrente, assim, às vezes era o mesmo problema, mas com uma carinha meio diferente. Aí você, caí de novo. Às vezes a gente conta... sabe, por que nos levantamos para patrão Bruce? E não tem como a gente dar uma cartilha, né, um passo a passo, para evitar roubadas. Não tem. Assim, a gente já falou algumas maneiras de evitar algumas coisas aqui, né? Mas outras vocês vão aprender com a experiência. Agora, eu posso te dizer para confiar no seu instinto, cara, porque geralmente, se tem cheiro de roubada, formato de roubada e sabor de roubada, é roubada. Não tem como sair uma coisa boa de uma coisa que todas as características são de roubada. Mas ainda assim você vai fazer. Porque você vai receber uma proposta assim, cara, você vai ganhar 10 mil reais para fazer essa roubada aqui. Aí você vai fazer a roubada pensando que você vai ganhar 10 mil reais e vai se aposentar. Eu vou comprar, né, a minha casa, um barco, e vou investir o que sobrar e vou ficar rico. E você vai fazer a roubada e lá pelo meio, você vai assim, cara, eu não quero, tudo que eu menos quero na minha vida agora é ganhar 10 mil reais. Eu só quero que isso acabe. Por isso que a gente fala que é tão importante dosar todas essas coisas que você quer na sua vida. Isso vale também não só para cliente, vale para quando você vai trabalhar em algum lugar. Muitas vezes eu vi relatos de pessoas assim em lugares e sofrendo abuso moral bizarro. O cara gritando contigo, batendo na mesa, xingando, etc. e tal. Isso não é normal. As pessoas ficam pensando que, não, é assim mesmo, porque a empresa é assim, não sei o quê. Não é. Existem empresas que as pessoas são super legais, que as pessoas te tratam bem, te tratam com respeito, que o estagiário vai ter responsabilidade de estagiário, que o gerente de projeto vai responder por responsabilidade de gerente de projeto, e o cara não vai levantar a voz para o estagiário porque o estagiário cometeu um erro, porque ele sabe que o estagiário está ali para aprender. Entendeu? Então, assim, não é normal... Eu falo, às vezes, uma amiga nossa falou que o cara veio correndo, estava dando piti, veio correndo e deu uma voadora na cafeteira. E aí, quando ela me contou, eu juro, quando ela me contou isso, eu falei, pô, eu não conheço... todo mundo de produto. Não, a cafeteira não. Que cafeteira era? Não, então, primeiro que eu pensei assim, eu perguntei para ela, pô, mas eu não entendo, que expressão é essa, sabe, a gíria nova? Ela, não, ele veio correndo e deu uma voadora na cafeteira. Aí eu, caraca, eu falei, pô, e tu não levantou e pediu demissão? Não, ficou todo mundo quietinho, bolado, assim, pô, preocupadão, porque ele estava nervoso. Cara, isso não é normal, entendeu? Não é legal. Tudo bem, você não vai brigar com o cara, não vai... Mas assim, você pode pedir demissão na semana seguinte. Não precisa ser na hora também, dar piti ali. Não é legal você levantar a voz para os outros, você brigar. Aquilo ali não é grande família. Sei lá, nem sei se grande família tem O briga. ideal é até não responder na hora mesmo. Mais um tópico de relacionamento com o cliente é quando ele mandar um e-mail ou ele te falar alguma coisa que te irritou muito na hora, deixa passar um dia para contra-argumentar. Porque também ninguém gosta de ser contra-argumentado logo depois que dá a ideia, né? O cara ainda está nervoso. O cara fala, eu quero isso aqui vermelho. Aí você, não, vermelho é horrível, vai ser verde. Não funciona. No dia seguinte, você vai falar para ele os motivos pelos quais não pode ser vermelho, que você tentou fazer vermelho e que não fica tão bom. Sem contar que responder e na hora de brigar te faz ficar pior depois. Já repararam, né? Que você fica se sentindo pior depois, remoendo aquilo? Mesmo que você tenha dado a resposta, né? Exatamente. Quando...
Não, tem um dado muito científico também que uma a cada quatro pessoas é babaca. E aí, se você está do lado de 3 pessoas maneiras, o babaca é você. Então, assim, é bom a gente fazer uma autoanálise também se a gente não está sendo a pessoa que está dando piti, que está dando problema, entendeu? É bom lembrar disso. Isso é totalmente científico. É muito problemático quando a gente está saindo da faculdade, estamos muito crus ainda na vida. A gente está se sentindo muito inseguro, assim, é imaturidade mesmo, né? Falta de experiência, vai contar pra caramba. E aí você nunca vai chegar numa empresa e vai confrontar uma coisa que você está achando que está errado, né? Porque você... caramba, a gente não sabe nem encontrar as palavras para argumentar direito. Quando eu fui procurar o meu primeiro estágio, eu vi um anúncio, e aí eu fui até o local, né? Eu liguei, marquei, fui até o local, e eu imprimi um portfóliozinho, que eu acho que foi a primeira coisa impressa que eu fiz para mim. E, Deus me livre. Já foi... Não sei. Não sei nem o ano, mas, cara, assim, não tinha a menor condição, sabe, de imprimir coisas. Quase como se tivesse feito à mão. Aí eu cheguei lá no local, me falaram para esperar que o chefe ia conversar comigo. E ele me deixou esperando 3 horas. E eu fiquei 3 horas no quintal. A empresa funcionava numa casa, e eu fiquei 3 horas no quintalzinho lá, que tinha a parte de trás. E aí, cara, imagina o que aconteceu comigo nessas 3 horas. Porque se você já chega lá nervoso, porque tem uma entrevista, espera 3 horas e nada acontece, eu já estava quase tendo um ataque cardíaco, suando lá, nervoso, desesperado. E aí me falaram, agora pode entrar para falar com o chefe. Eu já entrei na sala dele com aquela cara de merda, né? Aí eu entreguei o meu portfóliozinho, aí ele pegou e falou assim, eu não tenho tempo de ver isso. E jogou para o lado. Eu não sabia, eu não lembro o que aconteceu depois daí. Eu só lembro que na hora que eu estava saindo, poucos minutos depois, eu estava saindo da sala, a secretária dele viu minha cara e falou assim para mim, não fica assim não, volta depois. E assim, na época, cara, eu não sabia. 6 anos depois eu pensei no que eu podia ter falado para ele. Aí, puta, ele ia ver só. Puta, eu queria lembrar, eu nunca vou lembrar o nome da empresa. Mas não deve existir mais. E aí depois eu fiquei pensando, será que... E era o Bill Gates. Provavelmente. É o quê? E esse menino era o Bill Gates. Ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein. Depois eu fiquei pensando, caramba, cara, talvez eu tenha escapado de uma coisa horrível, né? Será que eu queria realmente trabalhar lá? De repente o pessoal que trabalha lá sofria aquilo que eu sofri em 1 minuto, todos os dias, o dia inteiro, né? Então, poxa, cara, até a gente ganhar experiência, vai passar por essas coisas, não tem jeito. Terminou? Terminou? Obrigado. Não. Essa dúvida aí sobre como conseguir clientes. Porque a outra é 4 horas, cara. Não, peraí. O negócio já foi no meio, né? Mas é que eu gosto dessa imagem aqui. Tá. Cara, uma menina uma vez perguntou, nossa, vocês que desenharam a gente, meu Deus. Gente, a sua vida vai ser muito difícil. Todo mundo que se forma tem essa dúvida, meu Deus do céu, como conseguir clientes? Como conseguir o trabalho? Como é que isso chega até a gente? Cara, é a coisa mais básica que existe, procurando. A gente tem que ir atrás do trabalho e pedir por esse trabalho. Então, olha só, uma coisa que eu faço, aí isso eu vou responder para vocês de uma forma bem direta, o que vocês podem fazer para conseguir cliente, e é uma coisa que eu faço até hoje. Eu simplesmente faço listas de lugares com quem eu gostaria de trabalhar. E aí eu coloco assim, aí eu divido pelo mercado de trabalho, né? Eu coloco assim no Google. Por exemplo, eu falo bastante em agência de publicidade, que eu trabalho muito, né? Então, assim, as 100 melhores agências de publicidade. Isso daí tem várias listas prontas.
Eu vou de empresa em empresa, olho o nome, entro no site, dou uma olhada, vejo se é aquilo mesmo que eu quero, vou nos contatos, pego o telefone, coloco na lista, ligo para lá. Geralmente, nessas empresas, a pessoa que te atende é super solícita, porque é o trabalho dela mesmo. Você se apresenta e fala que quer mandar um portfólio de design. Você sabe me dizer quem aí nessa empresa poderia receber esse portfólio? A pessoa, claro, fala com fulano. Aí você anota o nome, o e-mail e o telefone dele. E pergunta qual é o cargo dele. É importante já falar com a pessoa, já sabendo um pouco sobre o que ela faz. Então, assim, é muito ruim ligar para pessoas e você não tem a menor noção do que ela faz dentro da empresa. Aí, para não ter que perguntar para ela, você já liga sabendo. E você se apresenta, liga para essa pessoa e se apresenta e fala, eu gostaria de mandar meu portfólio, pode ser me indicaram o seu nome, eu quero saber se eu posso te mandar. Claro, pode mandar pelo e-mail. Manda pelo e-mail, depois liga para falar que mandou e que qualquer coisa, estamos aí. E você tem que fazer isso muitas vezes, tá? Não é assim 5 ou 10 vezes, não. É no mínimo 50. Entre 50 e 100 vezes. Isso daí é para se acabar. É para acabar com a voz, para acabar com a paciência, com o cérebro. Tem que ficar 2 dias fazendo só isso, tá? Você vai receber um número baixíssimo de respostas. Isso é completamente normal, mas não significa que as pessoas odiaram o seu portfólio. Só significa que a pessoa recebeu o e-mail, viu e falou, pô, bacana, ela pode ter guardado ou não. Algumas pessoas vão guardar. Então, desses 100, vocês vão receber aproximadamente 10 respostas. Dessas 10 respostas, 5 vão ser positivas. Positivas do tipo, sim, vamos trabalhar no futuro, gostei do seu trabalho. As outras 5 respostas vão ser neutras. Mais ou menos essa, tá? A estatística. E nessa tabela eu vou marcando isso tudo, com quem eu falei, se respondeu sim ou não, se a resposta foi positiva, se foi neutra, ou se... Aí eu coloco na última coluna assim, morra. Para casos muito extremos, onde eu falo com alguém que dá voadora na cafeteira. E quando eu fiquei sabendo que os meus amigos que tinham empresa, as empresas também fazem isso, elas têm pessoas para fazer isso. Isso se chama prospecção de cliente. E veio de uma forma muito intuitiva e é o que eu faço até hoje. Em escritório, normalmente você faz mais ou menos o mesmo processo, mas você costuma ir visitar as empresas e fazer uma apresentação sobre o seu trabalho. Pô, Juan, a gente falou pra caramba de você aqui, cara. Chegou agora. O Juan passamos a palestra toda falando de você. Pô. Juan, tá foram citado. Tem a parte aqui que a gente fala do cara que não vai dar em nada na vida, mas que Caraca, às vezes dá tudo certo. E aí você agenda visitas e faz a apresentação. Só que também tem o seguinte, eu nem falo muito nessa área porque eu, talvez de forma errada, ou por não ter feito MBA ou MBC, eu dei a sorte de nunca ter prospectado. Eu nunca procurei, nunca mandei e-mail. Porque, não, pelo simples... pelo simples fato de, nesse meio mais de empresas, pessoal corporativo e tal, as gerências acabam se conhecendo e um cara que fez um projeto tal, ele vê o projeto de uma outra gerência, ele pergunta quem fez. E aí esse cara passa o contato, ou então outra empresa passa o contato, e ele vê que fornecedores fazem aquilo e eles mesmos entram em contato. Então é um meio que é diferente. Eles estão precisando fazer um sistema tal. E aí, de repente, chega um e-mail para você, ou então te ligam, e ou o cara que indicou te fala, ou fala assim, olha, o cara da empresa tal está precisando desse tipo de projeto, eu falei de você, manda um e-mail para ele. Isso acontece direto. Ou então chega um e-mail mesmo, que às vezes você pensa assim, se é spam ou não, e aí fala, ó, sou da gerência tal, da empresa tal, a pessoa tal te indicou, e queria saber se você pode vir aqui, normalmente é num dia que você não pode. A segunda, 8 da manhã. Aí você pesa lá e normalmente você se vira para ir. Então, já coloca lá na cartilha, no capítulo, como esquivar de reuniões. Aí você já apresenta uma ideia que é mais vantajosa para o cara do que fazer a reunião. Então, assim, não há regras fixas para vocês conseguirem os clientes. Cada um vai descobrir a sua fórmula. Mas, para começar, esse formato que o Renato fez, eu acho que é muito melhor, porque vocês ainda não têm contato nenhum. Então, tem que dar a cara a tapa mesmo. Vários projetos legais que o Renato fez, ele mandou e-mail lá, do nada. Sabe?
Então, assim, funciona. Ele vai falar mais disso na próxima palestra. Tudo isso e muito mais na palestra Estudo de Estabelecimento, às 4 horas, são 3h53. Acho que a gente falou de satisfação pessoal. Gente, esperamos que a gente tenha sanado, tá, algumas dúvidas. Com certeza criamos várias outras, mas era para isso mesmo. E a gente fala de coisas boas, fala de coisas ruins também, mas espero que vocês lembrem que esse relacionamento que a gente tem com o trabalho, designer, a gente faz design, cara, porque é uma coisa muito especial para a gente. Então, o relacionamento que o designer tem com a carreira dele é um relacionamento de família, ou do seu namorado, namorada, ou do seu marido. Você briga, às vezes, com ele, mas você continua amando. Então, porque é uma coisa que, para a gente, vem muito, é muito emocional, né, para a gente. Então, espero que vocês lembrem disso nos dias em que a coisa não estiver tão legal. Quando você estiver meio decepcionado com a carreira, tá? E é cíclico isso, né? Acontece com a gente. A culpa não é da carreira, a culpa é só nossa. E é cíclico. Vai ter altos e baixos. Em outros dias a gente vai lembrar que a gente também ama o design. E vai ficar numa boa de novo para continuar fazendo aquilo que a gente mais gosta, né? Cara, lembrem... Hã? Cara, lembrem o seguinte, essas dúvidas que a gente tem na faculdade, no início, ou então quando tem pouca experiência, vocês vão continuar tendo. A gente tem até hoje. A insegurança, a gente tem até hoje. Não é porque a gente vem aqui, está dando palestra, falando sobre o assunto e tal, que a gente não faz besteira, que a gente não dá mole, às vezes, com o cliente, cobra errado, perde um cliente de bobeira. Acontece, só que as pessoas não contam. Normalmente você só vê... Quando o cara só falar muito sucesso, assim, tudo deu certo, cara, tem alguma coisa muito errada ali, tem alguma coisa estranha. Porque experiência você adquire, às vezes, quebrando a cara mesmo, sabe? Se quiserem... mais fácil até. Se quiserem colocar mais dúvidas depois, ou mostrar coisa, ou levar isso para frente, podem procurar a gente no Facebook, tá? Manda mensagem que a gente responde o que vocês quiserem numa boa, se quiser estender. E para a gente é a maior alegria do mundo continuar sendo convidado para vir no evento, para poder passar um pouco da experiência, porque é uma coisa tão boa, porque a gente não está só passando para frente esse convívio que a gente tem com a academia, né, com os alunos e com professores nos eventos, faz com que a gente aprenda muito também. Então, isso daí é uma coisa que faz a gente também continuar levando esse tipo de trabalho para frente. Gente, obrigado pela presença. Muito obrigado. E boas próximas palestras.